Esta é uma gravação da conferência solicitada pela Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia no seu 28º Congresso e integrada na mesa redonda sobre infecção proposta pela Sociedade Argentina de Traumatologia e Ortopedia. Os meus agradecimentos. Numa infecção de prótese do joelho, porque é que eu, na maior parte dos casos, utilizo os dois tempos? É óbvio que quando nós pensamos na forma de tratar uma prótese total do joelho infectada e esse tratamento, depois de feita, e chegamos à conclusão de que estamos perante uma infecção e feito o diagnóstico, nós temos várias opções. Antibioterapia, numa primeira fase, desbridamento, lavagem e antibioterapia, o chamado DER, em que preservamos a prótese, ou, se passado algum tempo, nomeadamente numa situação que já se arrasta, digamos, mais de 3, 4 semanas, temos de pensar em fazer substituição da prótese, que pode ser feita de uma forma imediata, no mesmo tempo, ou de uma forma diferida, em 2 tempos, que é o objetivo que eu aqui vou apresentar. Não posso deixar de lembrar que, muitas das vezes, temos de recorrer a situações muito mais dramáticas, como a artrodese ou a amputação. O que é que nos diz a literatura? A substituição imediata, desde que selecionemos os casos, tem 90% de êxito e, portanto, evitamos os riscos cirúrgicos e evitamos o sofrimento do doente. Quando é que o podemos fazer? De um doente imunocompetente, sabemos muito bem quem é o agente e o micro-organismo responsável, sabemos a sua sensibilidade para o antibiótico, não temos perda óssea, a pele está em boas condições, bem constantes de cismose e não temos fístula. O que é que nós utilizamos como critérios? Próteses com descolamento ou desalinhamento, infecções agudas com menos de 2 semanas, micro-organismos, sobretudo os gram-positivos, e um bom estado de cismose. Para nós é fundamental. Recomendamos, embora não seja o objetivo da nossa palestra, que se utilizem 2 instrumentais e a mudança de campo operatório na revisão e após a extração da prótese na colocação de uma nova prótese. Cimento com antibiótico, e inclusive com pérolas de antibiótico, é um resultado bom, mas tem algumas limitações. Nem sempre conseguimos. E, portanto, quando conseguimos e temos os casos, vale a pena. Infelizmente, o que nos chega, na maior parte das vezes, nomeadamente na minha experiência, que trabalho num hospital público de referência, são situações já ultrapassadas e que não se enquadram nestas probabilidades de êxito. E então, o que é que nós utilizamos? Realmente a substituição em 2 tempos, porque podemos conhecer muito melhor a resposta à antibioterapia, podemos controlar muito melhor a infecção. Agora, os custos estão aumentados e os tempos de internamento e reabilitação são muito superiores. Quando é que é mandatório, na nossa opinião? Falência prévia da substituição num tempo, uma infecção no eixo neurovascular, quando não temos a certeza qual é o germe e quer o microbiologista, quer o laboratório, não nos garantem a responsabilidade perfeita do germe e a sensibilidade adequada. Quando temos germes com grande resistência, os Staphylococcus metilhexilino resistentes, às vezes temos até casos de Escherichia coli, por exemplo. Temos uma fístula, mas a cultura é negativa. Precisamos de um retalho cutâneo ou temos grandes defeitos ósseos. O que é que nos diz a literatura? É que a reconstrução, se for rapidamente feita após os primeiros sinais, tem bons resultados, mas à medida que vai agravando, é melhor substituirmos em 2 tempos e a própria estatística mostra-nos que, apesar de tudo, conseguimos ter a 10 anos 85% de bons resultados e boa sobrevivência.
Temos visto ao longo do tempo a passagem dos resultados e uma degradação dos resultados, como aqui vemos. Na última década, podemos nos aperceber que a percentagem de sucesso é menor. Mas é menor provavelmente porque temos de pensar que estamos a lidar com casos ainda mais dramáticos. Isto é, nós já abandonamos a substituição num tempo, nós já não temos casos na substituição num tempo, portanto, esses casos já são muito mais difíceis de trabalhar, mais complicados e, portanto, já estão condenados a ter um insucesso maior. Como é que fazemos? Removemos a prótese, desbridamos os ossos, o osso e o tecido mal infectado, removemos o cimento, colocamos o espaçador de cimento, habitualmente com antibiótico, 6 semanas de antibioterapia endovenosa, fazemos uma monitorização clínica analítica, fazemos aspirações e culturas e, no caso de aspirado, ao fim de 6 semanas está estéril, tentamos reimplementar e reimplantar a nova prótese. É fundamental para nós identificar o germe, identificar os riscos do doente e as suas comorbilidades. Nós não necessitamos só de um infecciologista, necessitamos também de um internista. Estes doentes são idosos, muitas das vezes, têm diabetes, esta diabetes está descompensada, têm hipertensões e outras alterações. E, portanto, é fundamental pensarmos nisso e depois dialogarmos também com a fisioterapia para reabilitar. Durante a cirurgia procedemos como aqui nós mostramos, identificamos a fístula, colhemos a amostra, removemos o implante, limpemos os tecidos e aí tratemos como se fosse um tumor. Não há que hesitar, é preciso deixar os tecidos a sangrar, não se tenha medo de tirar, não se poupe na remoção dos tecidos. Faça-se uma excelente lavagem. Utilize a lavagem mecânica. Nós utilizamos solutos, muitas vezes, por que não dizer, às vezes, com povidona iodada, a água oxigenada, muito abundante. Coloquemos o espaçador e depois, por vezes, irrigamos com antibiótico, outras vezes não o fazemos. Que espaçador? Há vários. A nossa preferência vai claramente para o espaçador duplo para preservar a mobilidade, mas nem sempre o conseguimos fazer ou temos à disposição, ou mesmo podemos precisar de um fixador externo. O que é que nos ensina a literatura e a experiência? O espaçador simples temos o risco de migração, temos a possibilidade de atingimento do aparelho extensor, com o seu encurtamento, limitação da mobilidade e rigidez excessiva do joelho, que se paga muito caro depois na reimplantação da prótese. Em 2 tempos, já se não se verifica essa situação, foi possível mobilizar o joelho, foi possível manter o comprimento do aparelho extensor e isso é muito bom, como nos mostra também a literatura, como aqui eu estou a pôr. Vejamos um exemplo de um espaçador simples, foi dos primeiros que nós utilizamos, e o exemplo daquilo que nós agora pretendemos, embora chamemos a atenção, o espaçador duplo espaçador de cimento tem preços que por vezes ultrapassam os de uma prótese primária. Mas a grande vantagem, confortável para o doente, permite mobilização do joelho, evita a rotação do aparelho extensor, permite-nos reabilitar mais precocemente e realmente talvez valha a pena o preço que pagamos. Vejamos que a percentagem de sucesso também é muito boa e vejamos claramente que, se houvesse alguma dúvida, que a literatura nos mostra perfeitamente que os resultados com o duplo espaçador são superiores ao resultado simples. Que outros aspectos nós temos de ter em conta? Marcar a interlinha articular. Nós utilizamos um método que foi divulgado por Philippe Neret, em que a partir da cicatriz meniscal e eventualmente a interlinha nós medimos cerca de 8 cm na diáfise femoral e 8 cm na diáfise tibial e fazemos um orifício com uma broca de 4,5 mm, suficiente para que ela mais tarde possa ser identificada extremamente fácil. Habitualmente
sobretudo quando temos uma cultura positiva, nós habitualmente preenchemos o canal do ar, costumamos pôr cimento com antibiótico. Esta vantagem da marcação da interlinha, como aqui vemos, permite-nos que na revisão se possa reconstituir a interlinha original e isso melhora o momento. Que antibiótico utilizar? Há já cimento que vem com gentamicina ou vancomicina e há outras formas de cimento que realmente já permitem adicionar o antibiótico pretendido. Uma pequena palavra, alguns antibióticos, nomeadamente a rifamicina, com a qual nós também, pelo menos, usamos numa lavagem, porque, além de ter um largo espectro, nos impede ou penetra para além do biofilme que as bactérias tendem a construir. 6 semanas depois, tentamos então reimplantar. Até lá, vamos reabilitar e vamos controlar. VS, PCR, às vezes uma PET, mas para nós é mais difícil, não que não a tenhamos, mas porque o acesso não é em tempo útil, porque ela é utilizada para situações mais urgentes. E depois, face ao estado da pele, dos músculos, da boa elasticidade da pele. Inclusive aqui podemos planear a necessidade de um retalho musculocutâneo ou até um transplante ou uma transposição muscular. Falamos com o cirurgião plástico. Fazemos a avaliação da destruição óssea. Aqui tentamos fazer uma reconstrução o mais fisiológica possível e utilizamos muito pouco ao enxerto porque ele tem uma taxa muito grave e má de reabsorção, de melhoria e de integração. Escolhemos a prótese dentro da gama que nós temos. Normalmente temos que ter em atenção como é que estão as estruturas de contenção, nomeadamente os ligamentos laterais, e depois preparamos-nos e, como veem, se os tecidos estiverem adequados, com boa vitalidade, com bom aspecto, depois nós reimplantamos a prótese como aqui colocamos. Isto é uma prótese de revisão de constrição condiliana. Nem sempre conseguimos resolver e temos de chamar sempre a atenção que podemos ter de optar numa segunda fase, ou mesmo caso se prolongue o período de infecção e as culturas continuem a ser positivas, em pensarmos numa artrodese ou mesmo numa amputação. A artrodese não é tema desta conferência, pode ser feita com cavilhas, como aqui propomos, ou com um fixador externo, como também aqui está mostrado. A artrodese é sempre uma cirurgia traumática, não é uma amputação, mas penaliza muito o doente, dá um grande encurtamento, mas preserva o membro. Por vezes nem isso nós conseguimos e, sobretudo, quando a toxicidade sistémica não está controlada, quando o antibiótico faz pior, nomeadamente aos órgãos-alvo, quando a infecção é refratária, nós não temos outra hipótese do que recorrer à amputação, como aqui vemos. Em conclusão, as infecções devem ser consideradas individualmente, devemos pensar para cada doente uma opção, combinar esforços de cirurgia, um ortopedista e infecciologista, eventualmente internista e fisiatra. Devemos estudar muito bem os critérios, sobretudo isolar o micro-organismo, antibioterapia endovenosa, com níveis bactericidas, saber da competência imunológica do hospedeiro, ver como está a pele, não avançar para uma situação em que tenhamos dúvida da cicatrização ou de eventual licença secundária. É meio caminho andado para o desastre completo. E, sobretudo, ter
um bom aparelho extensor. Chave, desbridar precocemente é excelente, nem sempre nos chega. Substituição em 2 tempos ainda é, apesar de tudo, o tratamento padrão na nossa instituição pelas limitações que nós temos e da chegada dos doentes. A utilização dos passadores duplos é já uma regra e, habitualmente, temos de, como vos disse, abordar multidisciplinarmente